A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 5, no versículo 1, que fala o seguinte: E assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Em algumas Bíblias está escrito Gadareno. Agora nós vamos pular lá para o versículo 7, que a palavra fala o seguinte: E clamou aos berros: Que queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus já lhe havia ordenado: Sai deste homem, espírito imundo. Todavia Jesus o interrogou: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E implorava incessantemente para que Jesus não os mandasse para fora daquela região. Irmãos, aqui conta a história. É a libertação, na verdade, de um possesso. Então era um homem que estava possuído pelos demônios. Aqui fala de legião. Quando nós estudamos a história antiga, principalmente a história de Roma antiga, que foi lá que surgiu a legião, eram 6.000 soldados reunidos, que eles colocaram o nome de legião, e eles eram extremamente treinados, tinham uma agilidade muito grande para poder entrar em vários confrontos, em várias guerras, e aí surgiu esse nome legião. Então, quando nós falamos de legião aqui, de demônios que estavam nesse homem, significam 6.000 demônios dominando a mente desse homem. Então, ele ficava atordoado. Ele não sabia o que estava fazendo. Quando nós analisamos a história, conta-se aqui no texto bíblico que as correntes que colocavam para segurar, para que ele não se tornasse uma pessoa violenta e agressiva, porque ele vivia no meio dos sepulcros, né? Ele vivia no meio do cemitério. Não seguravam ele rebentava tudo. Ele tinha uma força, assim, excomunal. Quando nós analisamos mais ainda a palavra, nós percebemos que fala num determinado versículo que ele pegava lasca de rocha e ele ficava se retalhando, quer dizer, ele se autopunia. Então ele se cortava inteiro. Era um homem que estava com a mente totalmente dominada por 6.000 demônios. Gente, isso é muita coisa. Não dá pra gente entender como que 6.000 demônios podem dominar a mente de um homem. São muitos. Então, quando Jesus chega, ele já avista Jesus de longe. Já sabe que é Jesus. Então, ele chega, se prostra aos pés de Jesus e ele começa a questionar com o Senhor. Você não veio me importunar, você não vai me tirar dessa região. E, na verdade, Jesus estava ali para operar um grande milagre. Jesus estava ali para mandar todos aqueles demônios irem embora para que aquele homem viesse ser liberto. E ele andava nu. Era algo assustador. Era algo que naquele lugar ali, diante da sociedade que ele vivia, era algo assim que importunava aquela sociedade. Era algo que não tinha muito o que fazer mais. Porque tudo que estava ao alcance daquelas pessoas fizeram, porém nada segurava aquele homem. Mas quando a gente analisa a história, o que Jesus estava fazendo quando ele chegava naquele local? Dando um novo testemunho para aquele homem. Porque ele traz a libertação, ele tira a legião, que são 6.000 demônios, traz a libertação para aquele homem começa a raciocinar de uma forma normal, ele começa a ter uma vida normal, porque Jesus tira os demônios que estavam dominando ele. E ele chega para Jesus, ele fica tão satisfeito com aquilo, ele se apaixona, porque ele vive aquela experiência de libertação com Jesus, que ele quer seguir Jesus, ele quer conhecer mais Jesus, ele quer estar com Jesus. Pelo menos a sensação que eu tenho diante do texto é esse. Jesus liberta, ele se apaixona, ele quer ir, ele quer conviver com Jesus, ele quer estar com Jesus. Porque Jesus é apaixonante. Não tem como você falar e você ter um contato com Jesus e você não querer saber dele mais. Quando você tem um contato verdadeiro com Jesus, você não vive sem ele mais. Você quer seguir, você quer aprender, você tem sede. Então ele tem vontade de seguir Jesus. Mas Jesus fala não. Volta para sua família. Porque Jesus queria dar um novo testemunho para aquele homem. E é isso que ele está mandando falar para você através dessa palavra. Tem algo na sua vida que ele está chegando para tirar todas as correntes, arrebentar os cadeados, destruir todos os grilhões que estão segurando aquilo que é teu. Porque agora ele está chegando para entregar nas tuas mãos um novo testemunho. Tem pessoas aqui que tem muito tempo que você não testemunha. Você está sem testemunho já faz bastante tempo. Só que Jesus manda dizer para você, agora é hora de chegar com um grande testemunho, chegar com uma grande novidade
diante da sua vida, diante da sua história. E Jesus é o único que pode chegar no momento da sua vida agora, entrar numa área da sua vida, tirar essa legião que está dominando aquilo que é seu, destruir esses grilhões, destruir o cadeado que está segurando aquilo que é teu e entregar nas suas mãos aí algo liberto, entregar nas tuas mãos aquilo que te pertence. Porque agora ele está chegando para te dar um grande testemunho. Ele está chegando para te abençoar de uma forma sobrenatural. Ele está chegando para operar um impossível. Coisa que você sozinho não conseguiria fazer, coisa que você sozinho não tinha capacidade para fazer. Mas ele tem capacidade para chegar e operar aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que nós não conseguimos operar. Então, quando a gente chega no nosso limite, que a gente faz, olha, já desgastamos, coloquei todo o meu esforço nisso, já usei todos os recursos que eu tinha, já tentaram me ajudar, mas não deu certo. Não tem como. É a hora que Jesus chega dentro da nossa impossibilidade e ele faz o sobrenatural. É a hora que ele chega e dá um basta. E ele não precisou proferir uma palavra, irmãos. A presença dele. Os demônios vieram até ele, se curvaram e falaram, ó, não tire a gente dessa região. Não me perturbes. Falando para Jesus. Porque não queriam sair dali. Estava confortável segurar aquele homem daquele jeito, escravizar aquele homem. Aterrorizar as pessoas através daquela vida. As pessoas tinham medo daquele homem. Aquele homem tinha uma força absurda. Aquele homem fazia coisas assim, totalmente fora da realidade. E tem hora que os demônios fazem isso na nossa vida. Eles entram numa determinada área da nossa vida, faz algo surreal, absurdo, maligno, segura aquilo que é nosso. E as pessoas olham para a nossa impossibilidade e falam, não tem jeito. Isso daí você nunca vai ter de volta. Isso daí não tem como. Já está dominado isso daí, já está na mão de outra pessoa. Isso daí você nunca vai conseguir. Você não tem força para trazer isso de volta para sua vida. Você não tem poder para poder ir lá e resgatar aquilo que é seu. E assim ele vai usando bocas para falar para a gente. Não tem jeito, não pode, não dá. Eles vieram para matar, roubar e destruir. Eles usam todos os artifícios que eles conseguem. Todas as artimanhas que eles podem. Eles fazem o que eles querem. E assim a gente vai passando por situações constrangedoras e vivendo durante anos, meses, vendo aquilo que é nosso, preso, travado. E as situações não podem continuar desse jeito. Jesus sabe. É a hora que Jesus chega. É a hora que Jesus vem de encontro à nossa possibilidade, de encontro àquilo que os demônios estão segurando, de encontro com aquilo que os demônios estão possuindo. E ele não precisa nem falar nada. A presença dele, quando ele chega, já assusta todo mundo. Já assusta os demônios têm que sair, têm que largar e abandonar aquilo que é nosso. Então ele manda dizer para você, eu estou chegando agora por esses dias. Estou chegando de encontro à sua impossibilidade. Estou chegando de encontro àquilo que o demônio está dominando. Achando que pode tomar conta, que pode ficar, que pode segurar. Que não vai ter mais jeito. Que agora acabou. Que o domínio está com eles. Pode ser uma legião, pode ser 6.000 demônios segurando. Nosso Deus tem poder sobre qualquer legião que estiver dominando aquilo que é seu. Jesus chega e não precisa proferir uma palavra, irmãos. A presença dele, a luz dele chega, as trevas têm que bater em retirada. Tem que sair. Então agora é hora dele chegar, é hora dele trabalhar, é hora dele começar a movimentar algumas coisas para poder colocar nas suas mãos aquilo que é seu por direito. Que os demônios não vão dominar. De forma alguma vão ficar com aquilo que é seu. Você vai falar assim dela? Algumas pessoas aqui já sabem o que é. Tem pessoas aqui que você não sabe o que é. Você vai falar assim dela, não sei o que é. Não sei do que Deus está falando. Não tem problema. É Deus que está fazendo, ele é responsável por aquilo que ele está te entregando agora. Se ele está falando que vai entregar algo que te pertence, que está na mão do demônio, talvez você não saiba nem o que é mais, diante do sofrimento que você tem passado. Você tem trilhado aí estradas de terra? Você tem passado por vários lamaçais? Você tem vivido situações dificílimas? Não tem problema. Ele manda dizer para você, eu estou chegando para resgatar aquilo que é teu e colocar nas suas mãos. Por mais difícil que sejam os teus olhos, eu estou chegando para resolver.
Eu tenho capacidade para tirar das garras do inimigo aquilo que te pertence. Às vezes você nem sabe o que é mais. Porque você já passou por tanto processo que você teve que dar tchau a tantas coisas. Você teve que se despedir de tantas coisas que eram importantes na sua vida que você não sabe nem do que Jesus está falando mais. Mas não tem problema. Jesus sabe. Ele sabe chegar, ele sabe mandar, ele sabe dar uma ordem. A presença dele, irmãos, já é a ordem em si. Aonde ele chega, as trevas têm que dissipar. Tem que bater em retirada. E tem que largar aquilo que é seu. Tem pessoas aqui que estão escutando essa pregação que você já sabe do que Deus está falando. Você já sabe o que está sendo resgatado na sua história. Você já sabe o que Deus já está trazendo para a sua vida. O que Jesus já está trabalhando para entregar para você. Mas tem pessoas que não sabem. Não tem problema. Ele vai fazer do mesmo jeito, mesmo você não entendendo o que é. O importante é você tomar posse da palavra. O importante é você acreditar. O importante é você deixar Jesus agir. É você dar liberdade para ele atuar na sua vida. Exercendo a tua fé. Porque por mais cansado que você esteja, por mais difícil que seja a sua trajetória, você ainda tem fé. Você sabe que Jesus tem capacidade de mudar a sua história. Em questão de 24 horas, ele tem capacidade para fazer isso. Então, ele manda dizer para você, não entristeça o teu coração, não entregue, sabe, os pontos agora, não ache que é o seu fim, porque os demônios querem que você acredite que é o fim, porque a família daquele homem ali não tinha solução para aquele homem mais. Era um homem que trazia vergonha para a família, irmãos. Era um homem que agitava a sociedade de uma forma negativa. Era um homem que era uma ameaça para a sociedade. Era um homem que aterrorizava. Quando a gente analisa a história dele, a gente pensa assim, nossa, que dó, né? 6.000 demônios, aquele homem sendo dominado. A mente dele totalmente dominada. Ele não sabia nem o que estava fazendo, o que estava falando. Dá dó. Mas quando você analisa também por um outro lado, dá medo. Porque é algo surreal. O homem andava nu, ele assustava, ele confrontava os costumes da sociedade, os princípios da sociedade. Ele confrontava tudo. Então, quando você analisa aquilo, você fala, meu Deus, é algo assustador. É algo que não tem muita lógica. E tudo que tentavam fazer para segurar aquele homem, para que amenizasse a situação daquele povo, das pessoas que estavam ali, porque ninguém pensou em matar, mas amarravam ele, para que ele não se tornasse uma ameaça para a sociedade. Mas não tinha jeito. Não segurava. 6.000 demônios ali dominando a mente dele, era uma força sobrenatural que ele tinha, ele arrebentava tudo. Porque os demônios ali estavam em espíritos. Como que a gente consegue imaginar uma coisa dessa? É até difícil da compreensão humana imaginar que 6.000 demônios podem dominar a mente de uma pessoa, são muitos. Um demônio a gente sabe que já faz um estrago tremendo. Agora imagina 6.000 demônios dominando a mente de alguém. E ali iam dominando o pensamento dele, confundindo ele, deixando ele atordoado, ele não sabia nem o que estava fazendo. Ele estava totalmente fora de si, com a mente totalmente dominada por aqueles demônios. Então, para a família, aquilo ali não tinha mais jeito. Era um caso perdido, era uma impossibilidade ali que não tinha mais como. Porque quem estava no meio daquela sociedade já tinham tentado fazer alguma coisa para ver se ele acalmava, amenizava, para ver se de repente ele até se libertava. Mas Jesus chegou e resolveu. Então, diante daquilo que você está achando que é impossível, daquilo que Satanás está segurando, está amarrando, está dominando, está trazendo vergonha para você, está te trazendo constrangimento, Deus manda dizer para você, eu estou chegando para derrubar tudo. Eu vou destruir cadeado, eu vou destruir essas correntes, eu vou libertar aquilo que é teu, eu vou colocar nas tuas mãos aquilo que te pertence, porque não vai ficar dominando aquilo que é seu mais. Isso foi só até o dia de hoje, porque Jesus está chegando para dar um basta nisso. Não vai ter legião aí que vai dominar aquilo que é seu. Então, o que a gente tem que fazer diante da caminhada com Jesus, com Deus? Confiar na palavra que ele nos entrega, mesmo que a gente não entenda diante do cenário que a gente vive. Tem hora que nós não entendemos o que ele está falando. Porque você já passou por processos muito dolorosos ao longo da sua caminhada. Mas ele contempla tudo que você deixou para trás. Ele sabe as dores que toda a estrada que você trilhou te trouxe. Ele sabe
o demônio dominou ao longo da sua vida? O que você teve que caminhar e deixar para trás? O que ficou dominado nas mãos de Satanás que você teve que abrir mão? Você teve que seguir a sua vida, mas alguma coisa ficou dominada aí nas mãos de Satanás, nas mãos dos demônios, que você não teve como libertar, você não teve como trazer de volta para sua vida. Mas nosso Deus é um Deus de restituição. Ele é um Deus de libertação. Ele é um Deus que sabe chegar na nossa história e entregar nas nossas mãos aquilo que nos pertence. Ninguém fica com aquilo que é nosso, irmãos. Pode escravizar, dominar por um período. Mas ninguém domina aquilo por muito tempo. Deus sabe trazer restituição. Então Deus manda dizer para você agora, acalmar o seu coração e ficar preparado e se alegrar. Porque agora Ele está chegando para libertar aquilo que é teu e trazer de volta e colocar nas tuas mãos aquilo que te pertence. Não ficará mais na mão de legião nenhuma, porque agora o homem de branco está chegando e os demônios vão se curvar aos pés dele e vai ter que largar, soltar aquilo que é seu. E Ele manda dizer para você, não vai vir de qualquer jeito. Não vai vir de qualquer jeito. Ele vai te dar condições, Ele vai trazer providência, Ele vai trazer transformado, vai trazer liberto. Ele vai entregar nas tuas mãos por inteiro aquilo que te pertence. Então confia no que Deus está te entregando agora. Eu não sei o que você precisa em termos dentro da sua história. Algumas pessoas já entenderam o que Jesus está falando. Mas tem pessoas aqui que não estão conseguindo entender, mas não se preocupe. Não se dê por vencido, não se preocupe com nada, acalma o teu coração, porque Ele vai te surpreender. Você pode até ter esquecido, mas Jesus não esqueceu. Jesus não deixa a gente esquecer de nada. Irmãos, tem dia que minha cabeça está só o pó. Eu não lembro das coisas, que eu estou cansada, estou esgotada, mas Ele vem com o jeito manso dele, com o carinho dele, Ele faz lembrar. Ele monta situações para trazer lembrança de muitas coisas que eu preciso fazer, coisas que eu preciso resolver. Imagina coisas que eu perdi lá atrás, coisas que arrancaram da minha história. É só Ele mesmo para poder lembrar e para fazer. Então, se você não sabe qual área que Ele vai entrar, se você não sabe o que Ele está fazendo, não se preocupe. Apenas tome posse daquilo que Ele está te entregando agora. E deixa Ele trabalhar e deixa Ele trazer aquilo que é seu. E confia. Confia porque Ele é na sua vida. Sem ter medo. Agora que aquilo que é seu está liberto, toma posse. Porque Jesus já chegou, já está chegando para libertar e colocar na sua mão aquilo que te pertence. Não vai ter legião nenhuma que vai segurar aquilo que é seu por direito. Não vai ter de forma alguma. O que você tem que fazer agora é só confiar em Jesus, sabendo que Ele está no controle de tudo. Não existe impossível para Ele. Quando Ele chega, o inferno tem que obedecer, tem que largar, tem que bater em retirada. Só confia. Pode ser ágil, podem ser aí inteligentes, podem arquitetar o que for, não tem problema. Isso não é páreo para o Deus que você serve. Jesus está acima de qualquer malignidade que existe nessa terra. Jesus está acima do bem e do mal. Ele faz o que Ele quer, da maneira que Ele quer. Então confia simplesmente no que Ele está fazendo, no que Ele está falando, no que Ele está te entregando. A criação de tudo que você vê nessa terra, até do que você não vê, do que você tem domínio e não tem domínio, Deus tem. A criação é dele. Ele faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, e você não tem que se preocupar com nada. Deus está acima de tudo. Da luz, da escuridão, está acima da natureza, do poder da natureza, está acima de tudo. Acima de qualquer coisa dentro do sistema. Ele está acima de qualquer lei. Ele está acima de tudo. Então, confia no que Deus está te entregando agora e acalma. Porque essa legião aí vai ter que bater em retirada, ela já está largando aquilo que é seu. Que agora é hora de você testemunhar. Agora é hora de você ter um novo testemunho. E é só Jesus para chegar na causa e fazer isso por nós, irmãos. Porque se Ele não fizer, tem coisas que nós não conseguimos dominar, não conseguimos enfrentar, não conseguimos. Por mais recursos que você tem, você pode até ter dinheiro. Tem hora que não dá. É só Ele chegando e Ele resolvendo. E é isso que Ele vai fazer agora. Tirar essas legiões aí que estão dominando aquilo que é teu e colocar um grande testemunho nas suas mãos. Por isso que Jesus não deixou esse homem segui-lo. Falou, não volte para sua família. Porque Jesus estava dando um novo testemunho para aquele homem.
Quem viu aquele homem diante daquela sociedade, agindo daquele jeito, dominado daquele jeito, nunca imaginou que ele fosse ter libertação. Jesus colocou em todos aqueles porcos que estavam naquele lugar, mandou os demônios entrarem ali, eles entraram, e ali aqueles porcos caíram precipício abaixo e acabou aquela tormenta. É isso que Jesus vai fazer na sua vida agora. Vai dissipar essa legião que está dominando aquilo que é teu, para que nunca mais venha te azucrinar. Vai entrar ali naquela manada, vai cair ali precipício abaixo, vai desaparecer e você nunca mais vai ter que se preocupar com isso. Porque aquilo que é seu está sendo liberto, está sendo colocado nas tuas mãos para que você venha ter um novo testemunho. Eu vou orar para você agora, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, Pai, nós agradecemos por essa libertação. Nós agradecemos por esse novo testemunho que o Senhor está trazendo para a nossa vida. Que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, tirar esses demônios. Que isso nunca mais venha ter peso sobre a nossa história. Que o Senhor venha trazer uma grande libertação. Que o Senhor venha nos dar um grande testemunho para que o teu nome seja glorificado. Que o Senhor faça o teu povo retornar, Pai. Que o Senhor faça com que aquele processo de vergonha seja transformado em honra diante daquilo que o Senhor está fazendo. O Senhor é o único que pode. O Senhor é o único que tem poder sobre essa terra. O Senhor é criador de tudo aquilo que nós vemos e que nós não vemos. E nós agradecemos ao Senhor no nome do teu filho Jesus, por esse milagre grandioso que o Senhor está trazendo para nossas vidas, por esse testemunho que o Senhor está entregando em nossas mãos, para que o teu nome seja glorificado, no nome de Jesus. Guarde essa palavra no teu coração, alegre-se, porque agora o que Jesus está trazendo para a sua vida é um novo testemunho. Você vai testemunhar, vai ser por esses dias. Durante essa semana, Deus já está fazendo coisas grandiosíssimas para que você venha tomar posse daquilo que é seu. Então, toma posse desse novo testemunho. Se você não sabe o que é, não duvide. Não duvide da palavra de Deus. Guarda e acalma, porque Ele vai surpreender você e vai surpreender aqueles que viram aquilo que era teu nas mãos dessa legião. Porque agora vão ter que largar, vai ter que te entregar, vai ter que ser colocado nas tuas mãos aquilo que te pertence. Toma posse da sua vitória, no nome de Jesus, e que Deus te abençoe.